renovação contratual de Adrian Newey. E aí a gente sempre fala do mercado da Fórmula 1, tem esse rumor aí, Leclerc na Mercedes, Hamilton eventualmente podendo pintar na Ferrari, embora isso de maneira bem mais remota. Discutimos futuro aí de Lando Norris no mercado da categoria. E aí, justamente digamos assim, em um cenário no qual o Newey era cortejado aí por outros players da Fórmula 1, que se falava eventualmente de uma saída dele, o Adrian, que já tem bastante tempo de categoria, aliás, então, eventualmente, se ele quisesse sair, não seria algo que surpreenderia, até pela idade do engenheiro britânico, que apesar de já experiente, segue genial como sempre foi. A Red Bull vai lá e garante a permanência do mago técnico da Fórmula 1 nos últimos anos aí pro futuro. Banho de água fria na concorrência, Ericão? Teremos, portanto, Red Bull dominante até a troca do regulamento de motores em 2026? Eu acho que a gente tem que observar por duas visões, né? Por duas óticas essa questão. A primeira é que realmente o apelido de mago da Fórmula 1, ou mago da Red Bull, né? Ou apenas mago, se justifica, né? É um cara que realmente é um ponto fora da curva quando se pensa em aerodinâmica, né? E em quem, inclusive, acompanha as nossas lives com o Rico Penteado, né? O Rico Penteado contou uma história uma vez da caneta, né? E como ele é cultuado internamente na Red Bull, né? De que ele estava numa reunião ali, o Neil deixou uma caneta cair, e na hora que ele pensou em pegar a caneta, já estava na mesa dele porque um funcionário tinha corrido e pegado a caneta para devolver em cima da mesa, e aí a justificativa era que o tempo que se perdia ali do cara como ele, que se perdia pegando a caneta, se abaixando para pegar a caneta, era muito mais valioso do que ele próprio se ajoelhando ali no chão para pegar uma caneta. Enfim, você chegou a trabalhar com ele? Diretamente? Como é que você teve algum contato? Dá para dizer mais ou menos como que ele é no dia a dia? Então, sim, eu acho que a relação que a Red Bull tem com a Renault é histórica. Desde 2007 a gente trabalha com eles, então a gente com certeza se reuniu várias vezes com as equipes. Eu não trabalhei diretamente com ele, mas você acaba percebendo quem é o personagem, sabe? E sim, ele tem um respeito assim, super importante na equipe. Ele tem um carisma bem particular, assim, bem singular, sabe? E tem algumas coisinhas que você acaba vendo assim que você fica achando engraçado. Mas, por exemplo, teve um dia, só uma historinha bem rápida. Teve um dia que ele deixou cair uma caneta no chão e veio um cara voando para pegar a caneta e deu uma outra para ele, assim, sabe? Para ele não se abaixar para pegar. Daí a gente achou estranho, falou assim, nossa, o cara nem se abaixa para pegar a caneta. E sabe qual foi a explicação do carinha que foi correndo dar uma outra caneta para ele? Falou que o tempo dele se abaixar para pegar a caneta ia custar 100 canetas. Então, você pegando o salário dele, dividindo pelo aquele tempo que ele ia se abaixar para pegar a caneta, custaria 100 canetas. Então era melhor ele dar logo uma para ele e depois ele mesmo se virar para catar no chão, sabe? Então ele é esse deus da Red Bull, sim, mesmo se faz um tempo já que não é ele mais que direciona todo mundo na equipe, na parte técnica. É um francês que cuida da equipe, que é o diretor técnico da Red Bull, e é óbvio que eles têm uma relação, e a experiência que o Adrian tem é fenomenal. Então ele é um guruzão, sim, mas não é ele que está lá vendo o CFD, não é ele que está no túnel de vento fazendo essas coisas, não. Mas o cara realmente ele tem um olho biônico ali.